pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, nosso podcast. Já faz uns 4 episódios que não tem um bolo nesse bolo. Eu já tô protestando já. É porque a gente tá gravando antes do almoço. É para não estragar o apetite. Mais um Bolo com Fé Cast. Vocês estão vendo? Pra gente ter papos descontraídos. Isso, né? não religioso. Não religioso. Cheio de Deus. Cheio da palavra de Deus. Sim. E a gente está começando hoje uma nova série. Mas antes, curta, comente. Se inscreve. Ô, gente, se inscreve no canal. Eu sei que tem um monte de gente que gosta de ouvir os nossos episódios e não está inscrito no canal, sabe? Não custa nada apertar ali. Eu vou orar para Deus mandar um anjo te perturbar à noite. Senhor. Se inscreva, é melhor. Se inscreva, né? Que isso? Né? Que feitiço é esse? Está repreendido. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com no 3 Instagram, pessoas. Tem os nossos cortes, pessoal compartilhar. Sim. Tudo @bolo com Fé Cast. Spotify, Deezer, o Xarabá. da Apple. Todos. Estamos em todos. Tá? Então se inscreva, curte, Feliz comente. Natal para você, atrasado. Eu não sei quando que vai ao ar, então vai ser bem atrasado. Não tem problema. Feliz Natal de qualquer jeito. Toda vez que alguém recebe Feliz Jesus... Natal, feliz 2025. Toda vez que alguém recebe... É mesmo. Feliz 2025. Tá vendo? Tá vendo? O ano do jubileu. E nós vamos começar uma série legal. Uma série nova e maravilhosa. Nós vamos falar de personagens da Bíblia e Sim. da história, lógico, que eles existiram, não é um Sim, mito, exato. é uma verdade. E que eles são heróis ou vilão? E Ou aí, será que é possível ser os dois? Deus se agrada de quem é herói e vilão? Que é isso? Fernando, desse jeito... A gente vai aprender, gente. Cadê o Rock? Chama o Rock. Tá preso hoje pra ele não latir. Olha isso. Em homenagem, Tá ele e a Lolo. em homenagem a Sansão. Hoje nós vamos fazer o nosso episódio sobre Sansão em homenagem ao Rock. Ai, coitado. Coitado. E nós vamos, pega a Bíblia. Bíblia, papel, Bíblia caneta. mesmo, cara. E eu vou aqui indicar 2 livros, tá bom? E não fica colocando um comentário, cadê o nome do livro? Volta aqui que você vai ver. 2 livros. Primeiro, O Amor Invencível, de Emílio Garofalo, sobre Sansão. E o segundo chama-se Juízes para Você. É um comentário da Bíblia maravilhoso, bem assim, aplicativo. E o livro de Juízes na Bíblia é um livro muito obscuro, cara. Assim, se você gosta de séries de terror, de suspense, nossa, se nós tivéssemos uma série sobre juízes, Nossa. permite já que ser temos para o maior de 18 anos, porque o negócio é tenso. Não, tem uma parte de Juízes que me deixou... Não, que o é uma livro história todo. muito cabeluda. Minha filha, o livro todo. Capítulo 1, lá diz que um rei, ele na guerra, ele pegava os outros reis e tirava os polegares. Polegar é esse aqui, né? E tirava os polegares dos reis. Sim. E ele fez isso com 70 reis que ficavam debaixo da mesa dele. Tá vendo? Debaixo da mesa dele? Pedindo migalha. Tá lá em Juízes 1. Tá vendo? O livro de Juízes é sinistro. Mas é sobre isso. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E sabe por que eu não me espanto com isso? Porque Juízes só vem para mostrar como o mundo é. Sim. E se Deus não tivesse no nosso mundo, ele ia ser pior ainda. O quê? Mas, então, pega a sua Bíblia. Papel e caneta. Nós vamos começar em Juízes 13. E eu tenho certeza. Já tem certeza. Não, eu tenho assim, absoluta. Que a galera vai aprender muito e a sua cabeça vai fazer o que era isso? Porque, olha lá o Rock se manifestando. Sim. Exatamente. Você vai conhecer Sansão como você nunca conheceu. E compartilha esse episódio com muita gente, porque ele vai ser muito libertador, cara. Sim. Você já vai entender. Vamos junto. E bora.
como aqui, o que eu amo nesse episódio é que às vezes a Bruna nem sabe o que eu tô planejando. Isso é o mais legal desse episódio. Eu gosto disso. Lembra que eu sou você. É mesmo. Eu sou. Sansão, deixa eu te dizer. Me ajuda sempre. Se você fosse, Deus te desse o privilégio assim, Bruna, vamos fazer uma Bíblia da Bruna. Ó, eu vou te dar aqui para você contar e dar histórias que as pessoas vão ler e as pessoas precisam. Essa história serve para encorajar, para animar. O que você escreveria? Você poderia escolher o que Qual você... parte da minha história eu escreveria? Não sei. Não sei. Acho que... Você, Fer? E vai. Nesse momento eu não estou conseguindo encorajar muita gente. Fernando Santos. Ele tá rindo. Eu falaria sobre a minha trajetória. Nesse momento. O momento da Bruna tá muito pesado. Meu momento tá muito pesado. Eu acho que nesse momento, gente, eu não tô conseguindo encorajar ninguém. Assim, se eu não desencorajar, já tá bom. Exato. Mas era isso mesmo que eu queria ouvir. Sabe por quê, Fer? Exatamente por isso. Essa é a resposta que eu queria. Por quê? Porque nós somos tentados a pensar que o que pode encorajar alguém, fica com o microfone aí para não conversar, o que não pode encorajar alguém são as coisas boas da nossa vida. Tá ficando bom esse episódio, eu estou animado. Por qual razão? Então, se a gente fosse escrever a nossa própria Bíblia, ou a nossa própria história, ela seria pulando capítulos da nossa própria história. Isso aqui sim, essa aqui não. A gente do 1 já ia para o 4, do 4 já ia para o 10, a gente ia fazer toda uma confecção daquilo que anima segundo a nossa percepção. Contar as partes boas. Mas quando Deus foi nos confeccionar o livro da própria história de Deus com os homens para nos encorajar, ele não pediu para arrancar aquilo que poderia ser até desastroso para ele como Deus. Eu não vou mais falar, depois dessa eu vou embora. Eu falo. Por quê? Porque, Sansão. Porque imagine, por exemplo, nossa, por que eu vou deixar isso aqui na Bíblia se as pessoas vão duvidar do meu caráter como Deus? Por que eu vou deixar isso aqui se as pessoas podem duvidar do meu caráter e do meu amor como Deus? Tantas situações da Bíblia que são usadas exatamente para isso. Como que Deus é Deus, como que Ele é amoroso, como Ele pode... Olha o que está escrito lá. Isso acontecer, né? Veja, Deus não teve nenhum problema, muito pelo contrário. E Ele também não se preocupou em nos entregar e pintar personagens perfeitos. Até porque ninguém acreditaria, né? Mas por exemplo, e o contraste da nossa fé, por exemplo, o contraste da fé com os mitos, as mitologias, Zeus, não cai, né? Ulisses, são sempre muito poderosos, são sempre... O Deus das Escrituras e os servos e os homens e mulheres de Deus das Escrituras são tão falhos, são humanos, são imperfeitos. E assim, São Francisco de Assis disse assim: pregue em todo tempo. Se preciso for, use palavras. Extraordinário, extraordinário, extraordinário. Entendeu, Fer? Suas atitudes, né? Sua vida é a mensagem. Paulo disse que a nossa vida é uma carta viva. Bruna, você tem noção que a sua vida, a do Fer, a minha, talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler? Hoje nós estamos indo bem. O Espírito Santo está com graça. O que eu estou querendo dizer é que se nós temos que ser a palavra de Deus e a Bíblia, viva, encarnada, uma carta viva, assim como Deus fez com a palavra dele e na nossa vida, ele não vai tirar as partes ruins. Porque se Deus tira, ou se a nossa vida só é de momentos bons, então se cumpre o que os inimigos de Deus escreveram, ou melhor, disseram. A Bíblia diz que teve uma guerra
E numa guerra, os inimigos disseram assim, não, vamos levá-los numa guerra que seja no vale. Porque o Deus deles só é Deus de monte, não de vale. Essa é a geração de pessoas que nós temos hoje em dia. Que Deus só é Deus enquanto a minha vida está no monte. Se eu estou lá embaixo. Então, se a única coisa, se a minha confissão de fé só é restringida a um Deus, ou a pessoas que confessam Deus porque só tiveram coisas boas na vida, então eu estou dizendo que esse Deus não sabe lidar com problemas. E que a minha fé é limitada ao nível de problema que eu enfrento. Então, se o problema está muito alto e a minha fé estiver muito baixa... Exato. Então, o fato de eu ser uma carta viva é que Deus não vai desperdiçar a sua história. Toda ela vai ser aproveitada. Não quer dizer que tudo que você fez Deus aprovou. Não. Mas aqui, quando alguém me perguntou, a Bíblia ensina o que fazer? Eu falei sim. Mas também aprendi ao longo do tempo que a Bíblia ensina o que não fazer. E algumas histórias estão aqui para ensinar exatamente isso. Exatamente isso. Ó, não faça isso. E veja a ironia. Fer, a ironia. Eu pergunto e você responde. Como Bruta Deprê? Então aqui, ó. Vamos lá. Ó, pergunta e você responde. Senta aqui então, vai. Ah, é? Então vamos lá. Não. Quem é o homem segundo o coração de Deus? Davi. Quem é o amigo de Deus? Abraão. Oh, Ferrique, tô brincando. Quem é o homem mais sábio da Bíblia? Salomão. Tá. Eu já tô mal, hoje já vai acabar então, comigo hoje. Agora nós vamos para a ironia, agora é você. Ah. A ironia. Quem dividiu o reino e se envolveu com idolatrias e mais de 1000 mulheres? Salomão. Quem destruiu o casamento de um homem feliz e colocou todo o seu reino em risco? Davi. Quem mentiu várias vezes? Abraão. Não é uma ironia que os maiores símbolos de fé fracassaram? E Deus não tem nenhum problema em deixar isso anotado. Sabe por quê? Porque você descobre que herói e vilão está na jornada de todo aquele que decide caminhar por fé. E eu não vou deixar de ser um herói da fé porque em um momento eu fui vilão. Mas eu vou ser um herói da fé porque mesmo sendo vilão, eu não duvidei que Deus pode me transformar. Esse é o ponto. E eu acho que é só para a gente ter essa introdução aqui, para as pessoas entenderem que a sua vida pode estar uma porcaria hoje. Mas eu quero dizer que no quebra-cabeça de Deus, ele pode fazer isso uma boa história. Sim. Fica feliz, tem que estar feliz. Com certeza. Entendeu? E é o que Paulo fala, quem me livra do corpo dessa morte? Então eu descubro que na vida real, eu também sou vilão. Mas a obra de Cristo está sendo construída em mim. Então, e eu amo isso, Bruna, porque a gente tem que aprender a olhar a Bíblia vendo a humanidade, a realidade. E é assim que a gente aplica no nosso dia a dia. É que muita gente tem dificuldade em ler a Bíblia, e eu acho que justamente por isso, porque se você lê se colocando no olhar e no lugar da pessoa, você consegue ver uma e sem expectativas, e sem expectativas religiosas. Que tudo tem que ter um significado maior. E assim, Abraão não podia ter feito isso. Eu concordo que ele não podia. Mas olha o que aconteceu. Mas você está colocando ele nisso porque você já sabe da história dele. Se coloque como antes, como ele. Como Abraão, que nem sabia para onde estava indo. Está escrito lá na Bíblia, que ele nem sabia para onde estava indo. Que teve medo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que você está andando? Para onde você vai? Isso aí, Abraão. Viu? Abraão.
Brown, se você estiver assistindo agora, Brown, Jesus já te libertou. Glória. Essa é uma boa história. Aí, o nosso herói de hoje... De outro Abraão que ele tava falando. O nosso herói de hoje é um dos caras que eu Alfer tá rindo, cara. É um dos caras que Piada interna, gente. é um dos caras que eu mais amo na Bíblia. A história é muito boa mesmo. Maravilhoso. É muito boa. Olha, eu não vou indicar, pelo amor de Deus. O que eu vou indicar agora, como diz o amado reverendo Emílio, não é um filme que é para você assistir com a sua família, mas é um baita filme, assim, maravilhosíssimo, que é o John Wick. John Wick devia estar na Bíblia, que, assim, lá perto de Crônicas, eu tô brincando, pelo amor de Deus, vai fazer um corte disso e colocar lá no... A heresia. Mas John Wick. Porque eu gosto do John Wick porque, de fato, e o reverendo Emílio falou uma coisa interessante. No filme, como que o John Wick... Você assistiu o John Wick? Já assisti. Assistiu. Como que o John Wick era chamado? Eu não lembro. Minha cabeça não é. Vai, Fer! Você lembra, amor? O Baba Yaga. Tá vendo? Que é o bicho papão. Tem 20 anos já que eu assisti esse filme. Que é isso? Só que o John Wick, ele é o bicho papão que mata o bicho papão. Sim. E o filme começa interessante. Como? Mata um cachorrinho dele. Nossa, é verdade. Ele fica muito revoltado. Tô começando a lembrar da história. E Devagar. aí é aquilo que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. Aí mata o cachorrinho, que ele mata uma facção, que vai pra não sei na onde, que vai pra não sei na onde. E no quarto filme, repente, já tá gente do mundo inteiro atrás dele, como tudo começou. Mataram o cachorrinho dele. coitado. Por que eu tô dizendo isso? Porque é a vida do nosso herói, vilão, Sansão. Bruna, ele gosta de enigmas, o Sansão. Gosta e tem uma paixão pelas mulheres. Ai. Um ponto fraco. Gosta de enigma, gosta de ostentação. E o que a gente conhece, assim, basicamente sobre Sansão? O que a maioria das pessoas conhece? Primeiro, cabeludo. Primeiro, a questão das mulheres, que é a Dalila, né? Sim. Dalila. Segundo, que ele é cabeludo. E que as pessoas têm uma imagem que ele é Que fortão, ele é mó Iron Man, bombadaço. Assim. Iron Man não, porque Iron Man é mais magrinho. Schwarzenegger. Isso. Exato. Sylvester Stallone. Fortão, Schwarzenegger grandão, nos bons tempos, assim. que tem um cabelão que não pode ser cortado. Se cortar o cabelo, a Iron força Man dele é magrinho? é mais magro. Imagina você andar... Davi é Iron Man. Aí, Exato. então todo mundo imagina que ele é Grandão, assim. fortão, cabeludo, Exato. meio fraco por mulheres. Exato. Sim. Isso. Mas, vamos começar do começo. Sim. Vamos começar do começo. E aqui eu acho que tem uma boa frase aqui do amado extraordinário Winston Churchill. Que tempos difíceis requer homens fortes. E homens fortes são criados em tempos difíceis. Sansão vai nascer em um tempo difícil. E todas as vezes que a gente reclama de uma geração ou de uma pessoa, olhe para a geração dela. Já viu aqueles memes da internet dos comportamentos? Assim, um cara tá pulando uma poça d'água, aí tem assim, crianças dos anos 80. Você tá rindo, cara? Criança dos anos 90. Aí, criança dos anos 2000. Não é interessante? Por que eu estou dizendo isso? Porque a convivência e a atmosfera e a cultura de cada geração influencia na individualidade de cada um. Então, para quem está com a gente, cara, isso que eu estou falando é muito sério. Você que está com a gente, isso é muito sério. Pais, filhos, jovens, não importa você que está aqui com a gente agora. Isso é muito sério. Cuidado. Porque cuidado para não reclamar de coisas dos quais nós estamos ajudando e somos o reflexo disso. Cuidado. Cuidado.
Esse povo de hoje é ignorante. Tá, você leu quantos livros esse ano? O Cuidado. povo de hoje é depressivo. Essas crianças acredita em tudo hoje, que vê. as crianças hoje, tá, e os seus filhos? Então, assim, cuidado. Cuidado, porque hoje a nossa geração é uma geração coach, que acha que um livro de autoajuda é capaz de mudar toda a vida dela. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Juízes, você que está aí, guarda isso. Ele carrega esse problema que nós podemos chamar de a terceira geração. Como que eu explico isso, Bruno? Você já ouviu falar de, tipo assim, alguém veio, construiu uma empresa. Aí, essa pessoa morreu, veio o filho. Sim. Aí, o neto, quando assume, parece que quebra a empresa toda. É o mal da terceira geração. Tá. Por quê? Por causa do distanciamento da experiência e da história da terceira geração com a primeira. E onde está o problema aqui? O problema está que a segunda geração tem que fazer o papel de construir uma ponte. Entre os dois, né? Isso é muito sério. Então, tem que construir uma ponte de histórias. Sim. Entendeu? De conexão. Para conectar a primeira com a terceira, né? Exatamente. Porque a segunda está ali no meio. Exato. Se eles não fizerem essa ponte... para conectar as histórias. Sim. Para a pessoa entender, porque sem memória ninguém faz história. Esquece. Aí dá esse gap. Sim. Esse espaço, e não tem, por exemplo, vai crescendo meio que sem referência. E isso atinge tudo. Sim. Então o livro de Juízes já começa assim, um povo que as histórias de Deus eram apenas histórias. Não eram mais experiências. Entendi. Então, eles vão ter que começar a buscar a sua própria experiência. Que momento que está o povo judeu nessa fase aqui? Eles estão conquistando, agora eles estão possuindo a terra de Canaã. Eles não estão mais, eles conquistaram na época com Josué. Sim. Então eles estão possuindo, agora eles estão possuindo. Vai e possui a terra. Sim. Por exemplo, nós vamos morar aqui. Sim. E o que aconteceu? A ordem foi, possui e expulsa os moradores. Sim. Porque se vocês não têm maturidade para saber conviver e vai atrapalhar vocês. Se conviver vai... Era isso. Mas eles preferiram dominá-los, escravizá-los. O que eu estou querendo dizer é que se um trauma não estiver resolvido dentro de você, você vai praticar com os outros o que fizeram contigo. Que eles eram um povo escravo, que foi escravizado. E começaram a fazer também. E Deus não deu essa opção. Deus falou, expulsa. Nossa. Expulsa. Mas não, eles quiseram manter. E é só uma questão de tempo que os escravos se rebelaram. E isso foi criando problema. Porque Deus queria fazer uma nação exemplo de reis e sacerdotes, uma nação livre. Não uma nação que continuasse com hábitos de escravidão. Sim. Mas esse povo parece que não entende. E aí começa um ciclo. Por quê? Porque o que não resolve na sua vida vira ciclo. Sabe? O pessoal fala Vai passando de geração em geração. Eu não acredito necessariamente de maldição hereditária. Mas opinião, tá? Mas eu acredito, biblicamente falando, de comportamento hereditário. Comportamentos, hábitos geracionais. Sim. E que vão criando. É isso, por exemplo, seu pai não lidou com dinheiro bem, sua mãe não lidou com dinheiro bem, aí se você não parar com isso, você vai passar para o próximo. Exato. E vai virando uma codependência. É igual álcool. Seu pai bebia muito, você vai beber muito, o outro vai beber muito, você vai levando. Alguém tem que romper esse negócio. Alguém tem que travar. Exato. E aí fica esse negócio, né? Essa gangorra. A gente pode chamar o livro de Juízes de gangorra. Eu acho que não existe nada pior do que a vida de alguém
é viver numa constante gangorra. Você tá muito em cima e de repente você tá muito embaixo. Muito em cima, muito embaixo, muito em cima, muito embaixo, muito em cima, muito embaixo. Não tem nenhum ponto de inflexão. Não estou falando de dificuldades, eu estou falando de exclemos. Muito em cima, muito embaixo, muito em cima, muito embaixo. Sim. E a gente chega aqui no capítulo 13, aonde nós vamos ter o último juiz do livro de Juízes. E só para o pessoal entender que, cara, a liderança reflete muito a geração. Porque os primeiros líderes do livro de Juízes, eles eram gente fora de série que tinha seus problemas aqui e ali. Mas à medida que o tempo vai passando, os líderes foram piorando. Em vez de melhorar, foi... Por exemplo, você tinha lideranças como Débora, que é uma liderança fortíssima, uma mulher extraordinária. E você pega os últimos 3 líderes juízes de Israel, cara, Gideão, que termina no fim da vida fazendo ídolo e dando problema para a casa toda. Não queria ser rei, mas se comporta como rei. Você tem Jefté, que para ter uma vitória faz um voto louco e promete sacrificar a própria filha. E você tem Sansão. Então, veja como que vai dando uma caída, assim. Sim. Porém, Deus não deixou de ser Deus. E é por isso que eu quero muito que a gente quer que você compartilhe esse episódio, por quê? Porque você também não pode ser refém, a sua fé, do que esteja, do seu contexto, do seu cenário. Da liderança, né? A gente não vive. O governo do meu país. A gente não está numa época boa no nosso país. Mas eu não posso ser refém disso. Eu posso ficar preso a isso. Você vai esperar as coisas melhorarem para você montar o seu negócio, para você lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos. Dá para ficar sendo refém disso? A vida tem que continuar. Sim. E de vez em quando, até daqueles que a gente esperava coisas boas, pode vir frustrações. Mas Deus não está refém a nada disso. E a gente chega aqui no nosso cara de hoje, que talvez eu acho que a gente vai ter que precisar mais um episódio para falar dele. Acho que a vida dele não seja suficiente. E que é uma época em que os inimigos, os filisteus, capítulo 13, tá bom? De Juízes. Isso, capítulo 13 de Juízes, verso 1 aí, versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é muito interessante, por quê? Porque arrependimento é mudança, é expansão da mente, é mudança de mentalidade e comportamento. Se não houve arrependimento, o que houve foi remorso. E aí remorso você não muda a mente, você volta a fazer. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Tá? Então, por que muitos de nós vivem oscilando entre heróis e vilão? Porque não se arrependeu de verdade. Exato. Porque nós, cada dia mais, estamos vivendo uma cultura de remorso, de tristeza, de lágrima, de pedir desculpas, mas não de mudança de mentalidade pela individualidade que tomou conta. É igual, um marido que agride a mulher e me desculpa, me perdoa, eu vou mudar, e aí, daqui a um mês faz de novo. Porque não é arrependimento, é remorso. Exatamente. Então, eles voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E Deus os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Deixa eu só explicar uma coisa interessante aqui. E esse é um ponto muito interessante na teologia, na história de fé. Algumas vezes, a disciplina de Deus é só nos entregar ao que nós estamos querendo fazer. Eu acho que isso dói. Por exemplo, o que caracterizaria a Bruna uma péssima mãe é deixar a Lolo fazer tudo que ela quisesse. E aí é um monstro, né? vai ser entregue
aos seus próprios vontades e será escravo. Então, Israel quer fazer o que bem entende? Então, faz. E, na verdade, é o que o Apocalipse bate o tempo todo. Essa atitude de fazer o que você bem quiser, do jeito que você quiser, de acordo com as suas verdades, que hoje é relativizadas, sem nenhum relacionamento com Deus, sem nenhum amor a Deus e ao próximo, como renúncia. Não, eu que decido o que de fato é amor, o que não é, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E eu acho que esse é o ponto do livro de Juízes, porque repete-se várias vezes assim, e não havia rei em Israel. Então, imagine um lugar que cada um faz o que bem entende, de maneira que quer, do jeito que quer. Imagina a zona. Exato. Tá louco. E é exatamente o que acontece. Uhum. Só que, diferentemente das outras vezes, quando acontecia coisa errada, o povo clamava a Deus. Aqui, assim, eles estavam na gangorra, né? Então, estava muito alto. Quando acabava tudo, ficava tudo muito ruim, Senhor, ajuda. Isso aí. E aí, Deus ia lá e ajudava. Você conhece gente assim? Espera chegar lá embaixo para clamar a Deus. Senhor. Então, e nesse momento, Deus vai interferir na história. Então aqui nesse momento ninguém estava pedindo ajuda. Não, está escrito aí, ó, no versículo, ó, termina o versículo 1, que eles vão ficar 40 anos e aí... E ninguém, nada, ninguém nem clama, tá nem aí. Ninguém pede. Então assim, a gente tá entregue mesmo. Tá tudo certo, vamos embora. É assim mesmo. Então, tipo assim, eles estão escravos na própria terra que Deus tinha colocado eles. Eita. É assim, cara, como que você interpreta isso? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, vai dizer que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E é muito interessante como nós temos hoje pessoas que decidem que são libertas e que vão viver a vida de Jesus, mas se entregam novamente a uma escravidão religiosa, a uma escravidão do seu próprio ego, do seu próprio orgulho, ou ainda alguns que cresceram em igrejas, mas escondem os seus vícios. E acham que está tudo bem, está tudo certo. Desde que o meu exterior esteja entregando que eu sou ali, tudo certinho, bonitinho. Tá. Exato. Então, assim, Deus vai interferir na história. E aqui que eu acho maravilhoso. Por quê? Porque Deus sempre intervém. Cadê Deus no meio dessa bagunça toda? Sendo Deus, intervindo, entrando na história, mesmo não precisando fazer isso. E como ele vai fazer isso? Já que é ele que vai intervir na história, ele vai escolher a menor tribo, o lugar mais pequeno e a condição mais desfavorável. Está escrito aí. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Então Deus vai intervir na história, entrando no lugar mais simples, na Zorá, tribo de Dan. A gente conhece a tribo de Dan, é a tribo de Judá, sim. A tribo de Benjamim, a tribo de Levi. Sim, Levi. Mas Dan é... Dan, tribo de Dan. E foi lá um homem chamado Manoá, cuja mulher é estéril. Eita. Deus sempre intervém na história, no campo da impossibilidade. Eita. E por que ele faz isso? Para que todas as vezes que você começar a se auto-sabotar, você nunca esquecer de onde Deus te arrancou. Você que está conosco aí, que foi? Forte, né? Tá bem?
Exato. Porque eu estou dizendo que Sansão nem era para nascer. A mãe Mãe estéril. estéril. Então, talvez você não está vivendo um bom momento, mas ao invés de se sabotar, lembre-se que você era para estar numa estatística dos que nem eram para ter nascido. Então, cara, lembre-se que Deus vai nos piores lugares, nos cenários mais desfavoráveis e intervém para isso ficar como testemunho de que eu ainda, Deus, posso continuar fazendo. Sim. E aí, o anjo do Senhor, e só para o pessoal entender que o anjo do Senhor aqui é quem? Jesus. Exato, porque todas as vezes que a Bíblia está, na minha está anjo maiúsculo, com A maiúsculo, então é o próprio Jesus que se apresenta. A minha anja é minúsculo, só que o Senhor é maiúsculo. Exato. E Deus, oh meu Deus, como que eu falo? Deus gosta de quebrar algumas regras para mostrar que Ele é Deus. Por quê? Porque quem tem o nome no verso 2? O homem. Mas Deus vai para quem não tem nome. Deus vai para o estéril. Deus vai para a mulher. É isso. E quando o pessoal fala que a Bíblia é machista. Aqui, ó, o Deus que desce, o anjo do Senhor que desce, ele vai falar com ela. Não vai falar com o marido. É com ela. Porque Caramba. Deus está indo para falar com os desfavoráveis que sabe a dor da esterilidade. Caramba, tá vendo? Deus vai lá e diz, é aqui, ó. E Deus diz, você vai ter um filho. E ele vai dar a ela as instruções, porque esse menino vai ser o que na Bíblia a gente chama de nazireu. Sim. Ele vai ser totalmente consagrado a Deus para um propósito, para uma missão específica. E aqui eu acho interessante porque a Bíblia tem que ser lida e compreendida a partir da cultura daquele momento e não às vezes a gente quer ler a partir dos nossos olhos de 2024. 25. 2025. Século 21. Lembre-se, Deus fala conforme a linguagem de cada tempo. Sim. Então, aqui, esse menino vai ser consagrado. Esse menino nasceu para ser diferente. E essa dor da renúncia é a dor do propósito. Cara, algumas vezes nós não somos heróis e somos vilão porque queremos, como vilão, viver o resultado sem a dor do propósito. E isso é autossabotagem. Não tem negócio. Essa historiazinha de 10 passos, faz isso, faz aquilo, em uma semana muda a sua vida. Esquece, irmão. Esquece. Cara, esquece. Tudo que é maravilhoso, saudável, consistente, passa pela dor do propósito, que é renúncia, faz parte da vida. E esse menino nasceu para ser diferente. Agora, existe um ponto interessante aqui. Qual é? Qual? Como que cria uma criança consagrada a Deus num ambiente desse? Num ambiente todo bagunçado. Como que eu vou criar uma criança? Não, e as explicações, cara, é muito difícil. Você vai explicar para o seu filho que ele não pode fazer isso que todo mundo faz. Os outros cortam cabelo, você não pode. Na festa, lá, quando você ficar mais velho, você não vai pode. poder beber. Tem uma coisa morta, não, vamos no funeral. Você não pode chegar perto de coisa morta. Nem de ninguém que morria? Não, ninguém. Ninguém. Ele era nazireu. Não, o pai morreu, não pode ir. Se ele tinha que ficar, ele tinha que ir até o sacerdote. Se ele acontecesse, ele tinha que ir até o sacerdote e passar por todo o ritual de purificação. Mas qualquer coisa que morresse? Tá, passou uma barata, não pode matar. É imundo. Não pode. Ele é nazireu. Ele é consagrado. Ele é um consagrado a Deus. Eu pensei, uma barata voando em casa, não poder matar. Ai, credo. A minha cabeça foi para... Desculpa. Então... Aposto que você pensou isso também.
Então, por que eu estou dizendo isso? Estou justificando o erro de Sansão, os erros? Não estou justificando os erros de Sansão. Eu estou dizendo que todos nós que temos um propósito e que escolhemos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, vamos ter que saber lidar com coisas que nem sempre entendemos. E que podem gerar traumas em nós. E com renúncias que a gente vai ter que fazer, e mesmo sem entender, a gente vai ter que fazer. E que também não dá para ficar dando explicação para os outros. Exatamente. Se você for dar, com certeza não vão te entender. Já aconteceu isso contigo? Já. E, cara, só para entender, é assim que vai nascer a vida desse cara que carrega como propósito libertar o povo de Deus da escravidão. Esse é o propósito de Deus para ele. Porém, é ele que tem que assumir essa posição. Aqui os filisteus eles já tinham se rebelado. Os inimigos já estavam dominando. Já estavam dominando eles. Então, assim, o que era para eles dominarem, agora está dominando eles. Exatamente. Tá. Isso aí é interessante. E agora tem esse cara que nasceu para ser diferente. Tá. Não podia cortar o cabelo, não podia beber, não podia ficar perto de coisa impura, não podia comer nada impuro. E ele sabe que tem um propósito. Uhum. Porque o povo dele está dominado. Sim. Mas, Bruna, vai demorar aí um tempo, um bom tempo, para Sansão assumir a posição dele. Tá. Vamos começar a falar da parte vilão, e a primeira coisa é aqui. Alguém que carrega um propósito, um talento. Sansão carrega a força do Espírito de Deus nele. Só para você entender, tá? Ele não é musculoso, não. Não quer dizer que ele é raquítico, tal, mas quer dizer que ele é um homem normal. Um homem normal. Então a força dele vem do Espírito Santo, vem de Deus. Deus é a força dele. E o propósito era libertar o povo. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque, embora ele tenha o talento e a força e o favor, demorou muito para ele usar isso para o propósito divino. Sim. E você começa a ser vilão quando você acha que só porque não pediu para ter isso, você pode usar isso do jeito que você bem entender. E assim não é assim que a vida acontece. Porque se a vida se consiste no outro, o que eu tenho foi para servir o outro. E o Sansão está usando o que ele tem, não é para servir o outro, para servir a si mesmo. E essa é a maior briga. Sabe? A tentação de usar o que eu tenho para servir a mim mesmo. Caramba! Até porque, dentro da individualidade que o mundo está hoje, todos nós somos tentados a isso. A servir a mim mesmo. Não, já que eu estou fazendo isso, deixa eu desfrutar disso. Eu vou usar uma frase aqui. É como se o que eu faço de bom me desse o direito de fazer o errado sem ser que aquele errado seja errado. Eita! Só porque eu prego e abençoo tantas pessoas, então eu posso cobrar valores exagerados para anunciar a palavra de Deus. E eu sou contra só em cobrar. Eu acho que honrar alguém que... Honrar é palavra de Deus, eu acho que honra é o coração generoso de todo mundo que tem caráter. Sim. Honrar. Sim. Agora, colocar um cachê exorbitante. Mas só porque eu sacrifiquei a minha vida a isso, então eu acho que eu tenho direito de fazer isso. Eu estou falando no lado religioso mesmo. Vai para onde você quiser. Sim. Não, demorou tanto para mim construir essa empresa, ter o caso com uma secretária, mas qual o problema? Não é nada, eu mereço. Exato, aí você vai levando isso, cara. O problema do eu mereço, né? Eu mereço é sempre um problema muito grande. E o capítulo 14 começa com Sansão. Lê para nós, lê para nós, lê para nós. Sansão desceu a Timnate. Aí tá como? Timnate? É Tímina. O meu tá Tímina, o seu tá Timnate? Timnate. Vai, cara. E ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Ué, mas ele não nasceu para ser
para libertar o povo dos filisteus? Exato. Mas agora... Como assim ele tá... E continua. Quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha mulher. Então vamos começar aqui. A responsabilidade dos erros sempre é absolutamente de cada um. Porém, ela tem influências. E aqui eu acabei de descobrir uma influência dos pais de fazer o que o filho gosta. É porque se o anjo do Senhor apareceu para a mãe dele e revelou o propósito dele para a mãe... Vamos tocar nisso. Eu gosto de tocar nisso. Que loucura! Porque você é mamãe e eu gosto de tocar nisso. Eu gosto de tocar nisso. Sabe, Fer, nós como pais, é difícil isso. Porque às vezes nós não suportamos a dor de ver os nossos filhos vivendo a dor do propósito. E algumas vezes nós queremos usar frases como: eu não vivi isso, ele não pode viver. Mas não se esqueça que foi porque você viveu isso que você se tornou o que tornou. E às vezes a gente quer tentar tirar etapas. E sabe qual é o ponto? A inversão. É o Sansão que diz: quero aquela mulher e vocês vão pegá-la como esposa. Como assim, Sansão? Sansão está se ocupando com coisas que são importantes, mas não são prioridades. E ele está fazendo... É aquela situação da Bruna adolescente. Eu vou ter o prazer de ser o oposto. Sim. Sim. Eu era desse jeito. E eu estou falando com pessoas agora que estão fazendo coisas não porque amam fazer. Só porque porque quer fazer o diferente. inconsciente, não. Eu vou fazer para se vingar, para mostrar que pode, por alguma outra razão, e não entende por que as coisas não vão dar certo. E eu quero dizer que algumas coisas, às vezes, algumas situações, às vezes, as coisas podem dar certo, mas não é certo, você sabe que não é certo. E aí, continua aí para nós, o vilãozinho. Mas Sansão. seu pai e sua mãe lhe responderam: acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo? Até porque ele ia virar inimigo do próprio propósito dele. Uhum. Porque se ele veio para libertar, enfim... para que vás tomar mulher entre os filisteus, vai pro finalzinho. Incircuncisos. Vai pro finalzinho, aí. Disse Mas Sansão. Sansão disse seu pai: toma para mim, porque ela me agrada muito. Não, você não tá aqui comigo, não. Eu queria 10 comigo. Remana, aqui, ó. Toma esta. Toma para mim, né? Porque só desta me agrado. Calma aí. Provavelmente aqui Sansão já tinha 30 anos. E até aqui, nesse momento, ele ainda não assumiu a posição dele. Ele já tinha 30 anos. Provavelmente. Como líder de Israel. Ele ainda não assumiu. Ele não assumiu ainda a posição dele, tá? Tá. Ele está preocupado porque a Bíblia vai dizer que ele já fazia coisas extraordinárias. O menino cresceu, o Senhor abençoou. E todo mundo já sabe que ele é diferente. Mas ele está usando o poder de Deus na vida dele para ter as coisas para ele. As meninas dele e tal. Aí, aqui, ó. Seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do aqui Senhor. Aqui está, calma aí. Aqui está, ansiedade. Aqui está um ponto interessante da imaturidade de alguém. Qual é? Quando eu faço o que me agrada. Só o que me agrada. Porque quem faz isso é criança. Olha o vilão. Nós estamos descobrindo que várias vezes somos vilão da nossa própria história. Eita. Quando eu quero fazer algo não por um propósito, não por um relacionamento, não por uma construção de vida, mas só porque me agrada. Eita. Me agrada. E já é um homem de 30 anos, né? Financeiramente, pessoas que fracassaram só por uma razão. Porque compra tudo que agrada. Eu quero comprar tudo que eu Desde que o Mercado Livre chegou na nossa vida. Tinha uma época que era Shopee. todo dia aqui em casa. Chegava. Mas o Mercado Livre era de menos. Você ri disso? O que é? Shopee? Não, Shopee. Shopee não, era mala de roupa cara. Vou fazer uma confidência. Depois o Fer que xingue eu. Mas o Fer ele faz, como chama? Assinatura. 37 mil latas de não sei o quê. Não, ele cancelou. Ele cancelou. Porque já ia começar, já estava começando a vencer. Exatamente. Enfim. Veja, já que eu não pude fazer na infância, eu quero fazer agora. Agora que eu sou adulto, eu posso. Só porque me agrada. Cara, aqui
está as atitudes que nos tornam vilão. Ó, não precisa nem continuar o podcast, eu cara. mereço, né? Porque é só aqui, cara. Por isso você tem que compartilhar com alguém. Cara, vai até o fim, Ah. fala pra alguém, vai até o fim desse podcast e anota. É sério. Me agrada a academia? Não. Nem um pouco, inclusive. Você não gosta? Faz até gostar, mano. Vai Ou até faz gostar. obrigado mesmo. É. Faz porque tem que fazer. Você gosta de orar? Tem dias que sim. Tem dias que sim. eu tô meio Essa brava com semana Deus. assim você não tá muito assim. Não. Tá. Não tá. Mas eu tô orando. Eu tava Agora. Isso, graças a Deus que Não. atrapalha a minha vida. Aí, vamos lá. Mas Seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor? eu sabia que você ia entrar nisso, eu sabia, ó. Nós não estamos no Instituto Bíblico, nós estamos aqui no podcast. Não vai entrar nesse assunto polêmico, minha filha. Que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Tá, então agora você vai ter que explicar essa parte. Por quê? Por que que isso vinha do Senhor? Deus permitiu. Por Vinha quê? dele. Por quê? Porque Deus está empurrando Sansão para o propósito dele. E aqui está. Como Deus nos bastidores está se movendo, e até nas nossas atitudes estranhas, Ele vai se utilizar isso para realizar o propósito dele em nossa vida. Entendeu ou não? Não. Você já vai entender. Você acha que Sansão, inconsistente como era, ia dar certo? O casamento? Não. Era onde ele se tornaria inimigo de quem? Ah, dos filisteus. Tá vendo, gente? Deus faz as coisas muito certas, a gente que é burro. Que isso? Eu tô mago. O que eu tô querendo dizer é que Deus não é que Deus aprovou. Eu não consigo ler o texto como ideia de aprovação, mas vinha de Deus. Por quê? Porque é esse mistério, é essa concorrência misturada com uma sinergia em que, por exemplo, mesmo eu tomando atitudes erradas e Deus não está aprovando elas, porque não era assim, não precisava ser desse jeito, mas eu acredito nesse mistério, porque quando Deus diz que as minhas atitudes são responsáveis, Ele não está mentindo. Mas quando a Bíblia diz que Ele também tem um caminho no meio da tempestade, Ele também não está mentindo. Sim. Então Deus tem os seus caminhos, mas eu vou sofrer as consequências das minhas atitudes também. E eu acho que esse é o ponto. Mas o propósito dele vai se cumprir. Ele vai se cumprir, Ele é Deus. Caramba. E Ele nos ama. E Ele vai nos libertar. Sim. É o amor, o que o Emílio chama de o amor invencível dele. Ele começou essa história. É que a gente podia facilitar, né? Mas é Pra difícil. que a menina filisteia, mano? Exato. Podia facilitar. Enfim. Né? Não, assim, ó, nesse contexto, não vem com os olhos que hoje nós temos, os olhos, nós estamos num outro contexto, tá? É um outro contexto, uma outra situação. Pelo amor de Deus. Enfim. Em Cristo não há grego nem judeu, homem nem mulher, tudo em Cristo, Cristo em todos. Mas estamos em um outro contexto aqui. Eu Mas quero assim, que você... era um povo inimigo. O que eu estou querendo dizer que escravizava o povo dele. Estou querendo dizer, a gente aprender a aplicar isso dentro da nossa vida. Por exemplo, relacionamentos, que não é que a pessoa é má ou não é. É que por não estar alinhado ao mesmo propósito, claro que vai te dar problema, tribulação. Com certeza vai te dar problema. É assim, é a certeza da vida. Exato. Bom, enfim. É muito complicado isso. Bom, aí Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe, e ao chegarem às vindas de Timnate, um leão novo o atacou. Calma, vamos devagar. Não muito vamos. rápido, muito Desculpa. Desceu, pois, com seu rugindo. pai e sua mãe. E eles chegando às vinhas de Tímina, ele já está chegando lá na terra dos filisteus. É só para dizer que como que o Sansãozinho gosta de ficar andando nas terras dos filisteus, não é? Vai para Tímina, volta, não é? E esse é um outro ponto. A gente flerta demais com ambientes que não precisamos estar. Sabe, assim, o problema de você cruzar a linha, muitas vezes, é que em um momento você não vai saber mais aonde a linha está. O problema de viver sempre no limite, quem sempre... Sabe, Fer, sabe o que é viver no limite? Por exemplo, a pessoa sempre
Fecha o mês sempre no limite. Quase que não deu, quase que não deu. Vai chegar um momento Que não vai dar. que você não vai saber mais o limite. E aí? Agora veja como Deus está na história. Porque veio no caminho e chegando às vinhas, saiu um leão novo. Isso foi fato novo, real. Um leão forte, né? É um leão novo. Isso é um fato real, mas lembre-se as aplicações. Será que Sansão não deveria perceber, cara, um leão forte saiu no caminho? Será que era pra eu estar aqui? Não é melhor parar com isso? Exatamente. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele se apossou e rasgou o leão como quem rasga um cabrito com as próprias mãos. É por isso que eu chamo ele de John Wick, você tá entendendo, cara? Tipo, aqui tá com as mãos vazias. Então, assim, ele não as tinha um mãos nuas, machado, sem ele nada. não tinha uma espada, não tinha nada. Ao mesmo tempo que é glorioso, e o Espírito do Senhor fez isso, nele, deu a força e a condição para ele, mostra que a graça e a força de Deus em nós, mas Paulo nos chama de administradores, colaboradores com Deus. Ou seja, Deus me deu a graça, o Espírito dele está sobre mim. Mas como eu uso isso, define. Por quê? Qual é uma das leis do Nazireu? Não pode Tocar nada morto. E ele mata o leão e a mão dele está lá. Ai. O que ele deveria fazer nesse exato momento? Ele livrou seus pais, foi nobre isso. Sim, mas ele não precisava despedaçar o leão. Não, mas o que ele poderia ter feito? Não, despedaçou, glória a Deus. Matou, não aconteceu nada. Volta até o sacerdote se purificar. Lembra de quem você é. Paga com esse casamento. Olha o que o Espírito Santo está sobre ti. Ai, caramba. Sabe como eu vi uma vez no Discovery? Vê se isso é verdade, dá um Google aí. Mas eu vi no Discovery, achei muito interessante. Estratégias do leão atacar. A Bíblia chama Satanás de alguém que ruge como leão. Em falar nisso, eu não sei se está passando a essa altura, se você estiver assistindo, não sei se vai estar passando no cinema. Agora tá. Eu tenho que assistir Mufasa, maravilhoso. Nossa, a gente também. Aí, uma das estratégias é o seguinte. Os leões usam o rugido não só para assustar a presa, mas como arma de guerra, porque às vezes o rugido faz a presa sair correndo, enquanto tem leões em outra emboscada esperando a presa vir. O rugido é apenas uma distração. E talvez esse exato momento, esse leão, toda essa situação, criou uma distração na vida dele, para ele não perceber que o verdadeiro leão que estava atacando era aquele casamento sem propósito. Caramba. Veja como nós somos bons, Bruna, em destruir ameaças, mas não somos disciplinados à vontade de Deus em coisas que nos fariam bem. Lutou com o leão com as mãos nuas, mas não era capaz de dominar os seus próprios desejos. Deus, ele avisa pra gente, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa de errado. Mas veja, foca nisso, foca nisso. Às vezes nós somos bons em lidar com tantas batalhas, mas aquela que exige apenas uma disciplina de fé de nós mesmos, a gente não... Caramba. E aí... Mas é que fala que ele não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Mas eles não estavam juntos? Não, ele estava na frente. Ah, entendi. E aí, desceu, ele falou daquela que se agradou. Mulher. E pronto. Depois ele voltou, de alguns dias ele voltou. Ela. Quando ele voltou, ele se apartou do caminho. Ah, e quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão... Então, ele saiu do caminho só para ver. É como tipo, é um troféu. Entendo o que eu vou dizer, como um troféu, como um serial killer que gosta. Sim, que guarda coisas, né? Ele quer ir lá ver. Ver o quê? O corpo cadáver do leão morto. Sansão, o que você está fazendo, Sansão? Primeiro que ele não podia nem ter feito... Bruno,
me permita, mas eu aprendi uma coisa assim com seu pai interessante. O viciado sempre começa com uma coisa pouca. Uhum. É sempre inofensivo. Primeiro foi a sensação de matar um leão morto com as próprias mãos. Sim. Depois você sai do caminho para ir ver o leão morto. Você está saindo do caminho para ver aquela situação morta, aquele relacionamento morto. Aqui dá para entrar muita coisa. É como alguém que, só foi uma mensagenzinha no direct, sabe? Ou só foi uma olhada. Só foi um desviozinho. Só foi uma curtida nessa menina de biquíni. Só foi um desviozinho, só foi um caixador, só foi um erro, só foi uma extrapolada no cartão, só foi uma conversa, só foi uma fotozinha, só foi só foi uma bebidazinha, só foi um golezinho. Só foi uma apostazinha, sabe? Aí você vai cruzando a linha várias vezes. O menino herói é um vilão. O vilão de si mesmo. Várias vezes. Sabe qual é o problema? É que às vezes tem coisa boa em coisa morta. E é esse que é o problema. Tinha mel. Um enxame de abelhas e mel no leão. Porque o que fica sobre algo morto são moscas, bichos, larvas, urubus. Como que tinha mel e abelha em cima do leão? Às vezes o inimigo sabe aonde colocar algo bom. Eu estou dizendo que algumas vezes a gente foca no mel e não percebe que tem uma carcaça ali. É como colocar perfume em alguma coisa que já está morta. Exatamente. É igual a mulher que levou o homem morto no banco para ver se conseguia tirar o dinheiro. Ela vestiu ele. Esse é o Sansão. E que come o favo de mel. Eu não cheguei aí, peraí. Ele comeu? Nossa, eu já li isso, gente, eu não lembro. E o pior... Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. O pior que se corromper é conduzir os pais à corrupção e deu aos próprios pais. Sem os pais saberem o que era, né? E depois, lá embaixo, que a gente vai tratar no outro episódio, fez enigma com isso, se gloriando. Cara. Tá vendo por que a gente fica com raiva de Sansão no começo? Mas eu acho que aqui tem um ponto muito importante com o pessoal que está conosco hoje. Você vai continuar usufruindo prazeres da carcaça desse leão morto, dessa situação que você poderia romper. Isso te faz bem na hora, mas depois isso te consome. Porque você não está vivendo o que você sabe que Deus te chamou para viver. Na sua casa, na sua família, com seus filhos, na sua empresa, como jovem, realizando seus sonhos na sua faculdade, sabe? A sua aparência, o fato de ser bonito, de ser jovem. Você vai continuar sendo vilão de si mesmo? Eu sei que às vezes você não pediu para ser diferente. Eu também não pedi. Nem. Só que ou você vai ficar sendo rebeldinho, revolucionário, ou vai fazer uma revolução de si mesmo. Sim. E transbordar o que Deus te deu para coisas boas. Sozinho você não consegue, mas eu tenho alguém que conseguiu, que está vivo, e é Jesus. E Ele está dizendo, deixa eu te ajudar hoje. Para de ser vilão de si mesmo. Não vai ser fácil, mas tudo é possível ao que crê. E comece, a partir de hoje, a não ter medo de romper com coisas que até são prazerosas no momento. Mas do lado tem carniça, corpo morto. Mas você pode romper isso agora. Escreve nos comentários, eu quero me entregar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E nós vamos orar com você. Pai, obrigado por ter
colocado nas Escrituras a história de Sansão. Eu quero falar com alguém, Pai, agora, que talvez desviou do caminho, do propósito da vida, desviou do Senhor para tentar fazer o que bem achava, por tantos motivos. Mas agora, junto com essa pessoa, nós estamos decidindo entregar tudo a Ti. E no nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver debaixo do Teu reino, do Teu senhorio, sendo os Teus filhos e cheios de domínio próprio, para não sermos mais escravos de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Continuamos esse episódio, Vamos. Então, no próximo episódio, porque tá muito bom. É bom? Tá muito bom. É. Depois comenta o que você tá achando, porque assim, eu tô achando massa. A gente se vê no próximo Deus episódio. te abençoe. Tchau.